Ok, percebemos que há uma multiplicidade de gêneros e subgêneros, tanto na escritura como de maneira geral, mas aqui a gente está falando dela, então, na escritura. Qual a importância da gente entender isso e usar esse entendimento na nossa interpretação? Faz diferença os gêneros? Porque, por exemplo, a gente ouve de muitas pessoas aquela ideia de que nós temos que interpretar o que a Bíblia diz sendo literais, né? E aí usam esse termo no sentido de a gente tem que interpretar tudo de forma exatamente do jeito que está ali. Mas é assim, como é que a gente deve olhar para esse conhecimento que a gente tem da multiplicidade de gêneros literários e usar isso na nossa interpretação, na nossa hermenêutica, como você falou, inclusive, aí que usou, que é essa arte aí de interpretar, né? Uhum. Acho que compreender os gêneros literários nos ajuda, aliás, a entender a mensagem que o autor quer comunicar, para que a gente não tome a comunicação dele de uma forma equivocada ou extrapole naquilo que de fato ele quer dizer, o sentido que ele quer transmitir a nós. Então, eu gosto de usar o exemplo, comparar. Começo do ano passado, eu li com as minhas filhas o Peregrino. Na verdade, eu reli com a mais velha e a mais nova era a primeira vez dela, né? Quais são as E idades? a mais velha está com 8 anos e a mais nova está com 5. E olha, Legal, legal. E aí, como foi a experiência? Você foi, recomenda aí para o pessoal? Saor, eu recomendo, e foi assim uma oportunidade muito legal de explicar para elas. Às vezes você tinha lá, né, o Senhor sabe o segundo mundo, né? Então você tinha que explicar para Uhum. elas o que era, ou personagens que apareciam com termos que não eram muito comuns. Falar, Sim, por exemplo, da Feira das Vaidades e tudo mais, foi muito legal sim. para explicar um pouquinho mais para elas o que essas palavras significam, mas também ideias centrais da fé cristã, com conceitos importantes da nossa caminhada de fé. Então foi muito legal, foi muito Uhum. divertido. Elas conseguiram me Legal. acompanhar até o final, assim, foram firmes, né? Claro que a mais velha ela consegue né, absorver mais, mas a mais nova vira e mexe Sim, sim. ia fazendo perguntas numa hora que você nem imaginava que ela estava prestando tanta atenção assim. Foi muito legal, foi muito legal. E Legal, até imagino. momentos que elas ficavam tensas, né? Para saber como é que eles vão sair do castelo do gigante desespero, né? Como é que, Sim, né, o Esperança Cristã ia sair de lá de dentro. Foi uma experiência muito boa. Mas tem uma cena ali que a legal. gente leu junto, que é a cena em que o cristão ele está caminhando com o fiel primeiro, né? Então, antes de encontrar a esperança, antes de passarem pela cidade ali da Feira das Vaidades, onde o fiel inclusive vai ser morto. Estou dando um spoiler aqui para quem não leu. Ah, mas Spoiler tem um de um momento. livro aí de algumas centenas de anos, né? Um dos maiores clássicos da literatura, mas ok. O pessoal, quem não leu, deve ler, né? Todo cristão deve ler. Aham, Mas sim. tem uma parte em que diz assim: que o cristão caiu e não conseguia mais levantar. Mas o fiel foi lá, estendeu a mão e o ajudou a ficar de pé. Essa é uma bela imagem da importância que nós temos na nossa caminhada cristã de ter outros peregrinos ao nosso lado, ter outros irmãos e irmãs em Cristo que nos ajudam a nos levantarmos na nossa vida espiritual quando nós caímos, quando nós falhamos. Então, ler o Peregrino como uma ficção produzida pelo John Bunyan me ajuda a entender o que ele quer comunicar aqui. Ele não está simplesmente falando de um homem que cai e sei lá, o cara quebrou a perna, né? E agora, né? Como é que ele vai fazer? Vai enfaixar? Vai chamar o médico? Não. Ele está mostrando a incapacidade do cristão de levantar por si mesmo e a importância que Deus coloca como meio de graça de ter outros irmãos que nos ajudam a nos levantarmos quando nós caímos. Né? Essa é a mensagem que o Bunyan quer comunicar. Agora, vamos supor, se naquela semana que eu estou lendo essa passagem com as minhas filhas, no outro dia, minha esposa manda uma mensagem por WhatsApp e fala assim: olha, a Catarina caiu no chão, está sangrando muito e não consegue levantar. Né? Se eu recebo essa mensagem da minha esposa como uma ficção cristã, né, eu vou escrever para ela: olha, ore com a Catarina, diga que, né, o Evangelho tem a resposta para essa queda dela e que ela pode se levantar na força do Espírito e aproveitar a sua ajuda como uma irmã em Cristo mais velha para ela caminhar na fé. Mas é óbvio que a minha Sim, esposa não está nessa mensagem de WhatsApp me comunicando sim, um sentido simbólico. Ela está falando que a minha filha literalmente sim. caiu
né? Que ela está talvez Sim. sangrando e ela precisa de ajuda urgente, E talvez seu quebrou a perna. coração acabou de parar, né? Seu coração acabou de Meu parar de coração ver uma está mensagem dessa, né? disparado, né? Para Aham. ajudá-la. Então, assim, eu preciso distinguir que tipo de literatura eu estou tratando aqui, né? Eu tô lendo um clássico que é uma ficção, ou eu estou lendo uma mensagem de texto de WhatsApp numa comunicação familiar com a minha esposa, onde ela tende a ser literal naquilo que ela me fala, até porque ela precisa de uma resposta minha urgente. Sim. Então, perceber essa distinção de gênero nos ajuda a interpretar corretamente. Se eu não Ok. entendo que a minha esposa está usando uma linguagem direta, muito semelhante à linguagem epistolar que a gente encontra, por exemplo, no Novo Testamento, né, muito direta que Paulo utiliza, eu posso interpretá-la erroneamente ou de maneira equivocada. Né? Quando Jesus, por exemplo, fala eu sou a porta das ovelhas, o que ele quer dizer com isso? Ele não está dizendo que ele tem uma maçaneta. Né? Ele não quer que a gente fique Uhum. discutindo se Jesus é de madeira ou se Jesus é de aço. Né? Ele é um ser humano, na verdade ele é plenamente Deus e plenamente homem, né? Mas o que ele Sim. quer dizer é o que ele vai explicar, inclusive, no contexto de João capítulo 10. Ele vai dizer, eu sou a porta Uhum. e aquele que passa por mim, né, aquele que me encontra, vai encontrar salvação e vai encontrar pastagem para o seu espírito, vai encontrar alimento para o seu espírito, vai encontrar a salvação de que precisa. Então ele está falando que ele é a porta no sentido de que ele é o meio pelo qual nós somos salvos, ou nós encontramos a salvação de Deus. Preciso entender que Jesus está usando linguagem figurada aqui. Eu não posso interpretar isso literalmente no sentido, como é que a gente pode falar, no sentido rude aí, né, do literal, né, de que tudo é literal Sim. e a gente não reconhece figura de linguagem. Então, interpretar literariamente é compreender quando há uma figura de linguagem, quando uma epístola é direta, né? E às vezes a gente pode até ter discussões hermenêuticas aí. Por exemplo, quando Paulo diz que alguns irmãos lá em Corinto, né, muitos estavam doentes e não poucos dormiam, né? O que Paulo quer dizer com isso, né? Mesmo uma epístola, ele Sim, vai usar também, exato. ele vai usar uma linguagem figurada aí, embora ele seja em geral ou normalmente mais direto nas suas epístolas, né? Quando ele fala, por exemplo, Sim. que ele não se lembrava de pessoas que ele havia batizado, né? Ele não está falando de gente que passou pelo batismo das dificuldades da vida. Está falando do batismo literal, né? Do rito Sim. batismal, né? Saor, eu destaquei um exemplo interessante aqui para a gente pensar quando estava relendo esse livro, repassando por ele, que é a diferença entre narrativa e poesia, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na narrativa da abertura do Mar Vermelho ou do Mar de Juncos, existe uma discussão que mar era esse, tá? Mas se você pega lá Êxodo capítulo 14, eu estou com um texto aqui e eu vou ler para vocês, só para a gente ver como o gênero narrativo, que tende a ser mais que tende a ser não, né? Que em geral é histórico, né? Ele está descrevendo algo como de fato aconteceu, ele se distingue da maneira poética de descrever aquele mesmo evento, tá? Então, Êxodo 14, 21 a 22 é uma narrativa bíblica. Olha só o que o texto de Êxodo diz. Ele fala assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então, Moisés está retratando para nós, nessa narrativa, que literalmente as águas foram represadas, e que literalmente o povo passou em terra seca por aquele leito de água. Amém, A água amém. Os cessou, incrédulos e amém? os Nós liberais cremos, já entram em crise aqui, tem né? Nesse dificuldade de momento. acreditar, né? Aliás, muitos céticos, inclusive, questionam se houve êxodo ou não, né? Mas a Bíblia é muito clara Sim. em afirmar a realidade e a historicidade do êxodo, né? Mas fala-se Uhum. literalmente de águas sendo represadas e literalmente do povo passando em terra seca. Sim. Quando a gente vai para o livro de Salmos, como é que o livro de Salmos retrata isso de maneira poética? Olha que legal. Eu destaquei um texto do Salmo 114, versículos 3 a 5, que diz assim: O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Por que fugir ao mar? E você, Jordão, por que retroceder?
Olha que interessante, né? O mar literal, e depois pensando no Jordão mais na frente, né, quando o povo entra na Terra da Promessa, são personificados no texto do Salmo 114 como inimigos de Deus, que fogem da presença dele quando o Senhor aparece para redimir o seu povo. Então, eu preciso distinguir quando eu estou lendo uma narrativa e quando eu estou lidando com um texto que é mais poético, né, como é o caso do livro de Salmos aqui. Uhum. Rapaz, é muito bonito isso, né? Perceber essa riqueza de significados e maneira também de apresentá-los, né? Porque a gente poderia ter um livro ali, basicamente uma espécie de gênero, vamos colocar assim, nesse caso, jornalístico, né? Só narrando o que aconteceu. Tal data aconteceu isso, tal data aconteceu isso. Mas o que é belo da criação do Senhor e da palavra do Senhor, que em muitos sentidos ela tem conexão com o que ele faz na criação, é que ele consegue manifestar beleza de várias formas, não somente numa única forma, né? Você estava até mencionando a questão de que a Bíblia, ela é um livro que é uma coleção de livros, e aqui a gente lembra algo que tem a ver com o próprio Senhor, que é uma questão de unidade na diversidade também, né? O Senhor, que é o Deus trino, é um em essência, mais três em pessoa, e as escrituras têm aqui um caráter único, mas ela tem vários gêneros. É claro que a gente não pode falar que é a mesma coisa, né? Não vamos cair aqui numa ideia de, por exemplo, de um modalismo, de falar que as pessoas são apenas manifestações diferentes, mas é bonito ver essa ideia de unidade e diversidade que nós temos na escritura, né? É a multiforme sabedoria de Deus, né?